Olá, está começando a partir de agora aqui pelo canal 15 da NET, o programa Central do Esporte. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Deixa eu apresentar os convidados, os nossos participantes de hoje, que já são titulares aqui do Central do Esporte, na verdade. José Quintana Júnior, tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo, não tão 100% quanto o Caxias na divisão de acesso, mas também não tão mal quanto a dupla Rio aqui de Santa Maria. Né? Aí, falou bonito. Professor Gilson Fiber, tudo certo? Tranquilinho, tranquilinho. É, e favorável também ou não? Pela cadeia da legalidade. Todo mundo fica legal. Legal, bacana. Olha só, Central do Esporte hoje vai falar de futebol, divisão de acesso, claro. Vai falar também das eliminatórias da Copa, Copa Libertadores, Liga Sul Minas Rio, também moto velocidade, enfim, todos os esportes envolvendo os representantes de Santa Maria. A gente começa destacando a divisão de acesso e esse clássico regional sai ou não sai no estádio dos Eucaliptos, ou quem sabe com mando de campo invertido no estádio Presidente Vargas. Quero saber a opinião de você sobre essa... Dá para usar o termo lambança, será? Enfim, me ajudem aí, por favor, meus colegas de programa. Uma grande, né? Uma grande lambança. Mas de todo mundo, na verdade, né? Excluindo o torcedor, professor. O torcedor é o que paga o pato por não ver a dupla Rio jogando aqui em Santa Maria até o momento. Eu acredito que esse Rio saia quinta ou na sexta-feira santa, né, aqui em Santa Maria. Havia toda uma expectativa, né, que o campo do estádio dos Eucaliptos fosse liberado, e já na segunda-feira isso não ocorreu. A informação é que os bombeiros, né, têm um curso na Serra, em Bento Gonçalves. Daí, nesta quarta-feira, tem uma possibilidade de acerto, né, mas talvez na quinta, podendo o Rio ser disputado ainda na quinta, eu acredito que não, e na sexta-feira santa. Prejuízo técnico enorme da dupla Rio 2 jogos fora, 2 derrotas para cada um, né, estão lá embaixo na tabela de classificação. Ministério Público também entrou na parada. Informação é que nem treinamentos poderiam ser realizados, tanto nos Eucaliptos como no estádio Presidente Vargas. A dupla Rio paga o preço também pela demora, por negligenciar, dá para dizer assim, as questões relativas aos planos, né, de PPCI, enfim, uma série de questões, Quintana. Uma série de questões, uma série de letras, uma série de siglas, professor Gilson. Quero saber do Quintana. Não tem jogo, não tem bola rolando. Terça-feira passada, no Central do Esporte, Quintana, a gente já conversava exatamente sobre isso, e para ver que passou-se uma semana, o clássico, já era sabido de que o clássico seria disputado no dia 23, quarta-feira, 13h30, estádio dos Eucaliptos, e parece que desde a semana passada, enfim, vamos a mais, há 10 dias atrás, nada foi resolvido, e até muito pelo contrário, jogos que eram para ter acontecido em Santa Maria acabaram tendo mando de campo invertido justamente porque os estádios apresentavam os mesmos problemas lá do início da divisão de acesso. É isso, de certa forma, que reflete a campanha da dupla regional dentro de campo, na divisão de acesso também? De certa forma, sim, é elogiável, a gente conversava fora do ar antes de começar o programa, é elogiável esse processo dos representantes de cada entidade, de cada clube se unirem neste momento e tentar brigar para que os dois estádios tenham a liberação dos documentos. No caso do Ministério Público, ele pede não só a liberação dos bombeiros, mas também questão de vigilância sanitária, uma série de outros, alvará de segurança, tem uma série de outros pedidos do que o alvará dos bombeiros. Mas a pergunta que fica parece que quando a água bate no pescoço se faz alguma coisa, né? Porque agora não tem como fazer um jogo fora. Aliás, existe até a possibilidade do Clássico Rio ser em outro município. De tão absurda é a situação dos times de Santa Maria. Se falou em Ijuí, no estádio 19 de outubro, mas parece que tem jogo amanhã à noite. O São Luís joga na quarta-feira. E aí uma coisa que me chamou... E tem previsão de chuva, imagina as condições do gramado na quinta-feira. É o ponto que chegou, ou seja, ocorreu isso de um clássico aqui de Santa Maria ser realizado fora. E já que tu está falando nesse assunto, vocês já imaginaram o Rio ser jogado em Porto Alegre, como se cogita também? Os clubes vão ter uma despesa de viajar de Santa Maria para Porto Alegre para jogar lá, né? Absurda, né? É uma viagem de ida e volta. Mais um prejuízo técnico. Também. Mais um prejuízo técnico. E para o torcedor, né, professor?
o torcedor já está irritado, já é uma novela das 9, assim, daquelas, né, quase no fim, vamos dizer assim. A gente falava que já era difícil conseguir patrocinador e agora piorou a situação. Porque tu imagina assim, por exemplo, o professor Gilson Piber tem uma empresa e eu pretendo fazer uma proposta para o professor Gilson. Na camiseta eu já estou fechado, mas o senhor vai ser o principal patrocínio do estádio. O Gilson vai olhar para mim e vai dizer, que estádio? Se não tem jogo no estádio. Ou vendo a situação com que está se desenvolvendo. Dificilmente o Gilson, só se ele for torcedor fanático ou realmente um apoiador do esporte, diz, não, eu vou colocar para ajudar. Mas tu entende que a proposta não é aquela de apoiar financeiramente para o clube crescer e brigar por algo, né? E parece-me que a dupla Regional chegou numa encruzilhada, né? Infelizmente teve que acontecer pelo fato de jogarem, de disputarem um clássico, mas chegou a uma encruzilhada porque até mesmo a Federação Gaúcha de Futebol não aceita que esse clássico seja adiado além dessa semana pela inexistência de datas daqui para frente. Todas as datas envolvendo a dupla regional, principalmente, estão todas já preenchidas e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, já disse que quer que a dupla regional jogue, dispute esse clássico regional esta semana, se quarta, se quinta, se sexta, sei lá, de repente sábado, né? Mas aí teria que ver os jogos da dupla regional no fim de semana, mas de quarta a sexta-feira que esse clássico seja disputado. Eu escutei uma entrevista do presidente do colegiado do Rio Grandense ontem na Rádio Guaratã e o Gilson Siqueira, ele fez o meia-culpa, né? Ele disse que em meio às enormes dificuldades, né, pelo que o clube vem passando, troca de comissão técnica, disputa ou não disputa, esse assunto acabou sendo preterido, acabou ficando no segundo plano e se criou aquela expectativa que na segunda-feira o estádio estaria liberado e isso não ocorreu e houve o ingresso do Ministério Público no assunto, né? Ele fez o meia-culpa. Ele fez o meia-culpa e, junto com o Inter-SM, com o presidente Heriberto Marqueto, até visitaram, né, o Corpo de Bombeiros, buscando informações, tentando, né, encontrar uma alternativa. E, como você disse, né, chegou na encruzilhada. Nenhum dos dois pode jogar. Exato. Então, é triste. A gente lamenta por essa situação. E se a gente imaginou que 2013, né, depois de toda a tragédia na Boate Kiss, o futebol de Santa Maria já havia sido prejudicado, o Inter-SM teve que até jogar no estádio dos Eucaliptos, essa situação eu acho que piorou agora, né, nesse ano. E, olha, vai ser necessário muita força para tirar os dois clubes dessa situação horrível da tabela de classificação. Porque o acúmulo de jogos, né, uma sequência terrível, a pressão aumentou, esse clássico disputado ele vale muito. A equipe que perder fica numa situação crítica. Gilson, mas serão 3 jogos. Mas as outras equipes já estão em atividade, estão jogando, estão somando pontos com entrosamento e a dupla regional não consegue sequer jogar em Santa Maria. Era uma provocação que eu ia fazer um pouquinho depois, mas vou aproveitar e vou fazer agora. Provocação, claro, no bom sentido. O José Quintana Júnior tem uma série de anotações hoje ali. Antes do programa ele estava calculando e analisando e conversando. Olha aí, a letra dele é mais bonita que a minha. Mostra para a câmera do Manuel Vicente lá, Quintana. É segredo. Segredo? É o meu Bessias. Na sequência só usa você de mostra. acordo com necessidade. Mas você tem os números aí, Quintana, e a gente até conversava também em outras oportunidades aqui mesmo na TV Unifra, nos bastidores e tudo mais. Nós chegamos à incrível situação de que a dupla regional tem a pior campanha, as duas piores campanhas, porque são as únicas equipes que ainda não somaram ponto. Até o Marau, que muito próximo do início da divisão de acesso chegou a comentar que daqui a pouco pudesse abandonar, já jogou uma partida em casa, empatou, não sei contra quem aí, mas contra já tem um ponto, né? 1 a 1, eu acho. No grupo da dupla regional, os 2 lanternas são a dupla regional com 0 pontos. No outro grupo, o Marau ele é lanterna, mas ele tem 1 ponto marcado. Ele é o 8º colocado, mas marcou 1 ponto. Só que nesse atual regulamento, esse 1 ponto do Marau não livra ele do rebaixamento. Vamos começar, está no começo da competição.
Mas para não ficar falando aquela famosa frase, se o campeonato terminasse hoje na segunda rodada, mas a situação é de fato. Mesmo que ele pontue e faça mais pontos que os dois times de Santa Maria, isso não o tira da segunda divisão, caso ele termine em último do grupo dele. Né? É só em feitos de comparação, hoje as duas piores campanhas da divisão de acesso são dos times de Santa Maria. O Rio Grandense, inclusive, junto com o Panambi, se não estou enganado, e mais uma equipe, tem a pior defesa. O saldo do Rio Grandense é -6, né? Isso. Levou 7 gols o Rio Grandense. Então, imaginemos a situação em que se encontram, né, as equipes. A gente tem por exemplo, algumas campanhas, a gente até brincou no início na abertura do programa, que não tão bem quanto o Caxias, porque ele é 100% de aproveitamento. Mas Nada faz a fora parte do esperado, dele. né? E faz a parte dele, na verdade, né? 9 pontos no outro grupo. O Tupi de Criciúmal. Paulo Henrique Marques. Paulo Henrique Marques. Mas ele montou um bom grupo de jogadores. Que abriu mão de ficar no Inter de Santa Maria para assumir esse projeto. E ele já falava sobre a afinidade do Tupi com o Tupi, que é o segundo colocado. Segundo colocado no grupo B. Do Caxias. No grupo do Caxias. Com 5 pontos. 5 pontos. Então é a segunda melhor campanha? Ou no outro grupo, no grupo da dupla regional, São Gabriel e Brasil de Farroupilha tem 6 pontos. Mas tem 100% de aproveitamento. São 2 jogos, exato, 2 vitórias. O Tupi hoje está na 4ª campanha. O lado psicológico dos jogadores também é afetado. A pressão em cima da comissão técnica também existe. Porque, vou ter que jogar fora de novo. Mais uma viagem. Eu posso enfrentar a torcida, adversário por si só. Tem uma coisa de bastidores, professor, que isso talvez não tenha sido lugar nenhum da imprensa. Eu sei dessa informação por acidente, mas é só para o telespectador e o pessoal de casa que gosta de futebol ter uma ideia do que passam os treinadores e o pessoal da equipe do futebol pelo interior. No domingo, o Rio Grandense se encaminhava para viajar a São Gabriel e parou numa farmácia no centro de Santa Maria, na Avenida Acampamento, para pegar medicamentos porque 6 jogadores apresentavam problemas estomacais. Ou seja, o Rio Grandense já tem um grupo bem limitado, tem toda a situação do plantel que foi dispensado e foi trazido o pessoal da categoria de base com o outro reforço. 6 jogadores que foram a São Gabriel estavam com problemas estomacais, provavelmente com diarreia, com vômito, se deslocando para São Gabriel. Então, além de todo o problema da estrutura, ainda tem esse tipo de situação que a gente... Um grupo reduzido, né? Isso nem vazou para a imprensa, isso acabou nem saindo. A gente sabe por acidente, porque a gente viu a delegação do Rio Grandense parada nessa viagem, passando por essa situação. Mas preocupa, Gereta, dentro do que a gente conversava com os próprios treinadores aqui, daí a gente não quer ficar batendo na mesma tecla para não se tornar repetitivo, mas essa arrancada de competição mostra, de fato, que a dupla Rio-Nau, ao contrário da expectativa dos treinadores de brigar por classificação, demonstra que sim, de fato, eles brigam nesse momento para não cair, né, professor? Era aquilo que a gente falava, né? Nós não podemos fugir de uma situação que se apresentava já com troca, saída e chegada de outros jogadores. Claro que é o início da competição, mas também já se começam aqueles cálculos, né? Hoje a gente já tem praticamente a dupla regional a 3 pontos fora da zona do rebaixamento. Dá para se dizer assim? Sabe qual é a tragédia no Clássico Regional, na minha opinião, professor? O empate. Sim, eu também concordo. Porque assim, se um dos dois vencer, não entra na zona de classificação independente do resultado, tá? Eles podem empatar com Santa Cruz ou Avenida, que estão com 3 pontos, na 4ª e na 5ª colocação. Mas o Guarani, que está fora da zona de classificação, tem 1 ponto. Então depende do resultado do Guarani e, no máximo, pode ultrapassar o Guarani quem vencer o Clássico Regional. Nós vamos ter uma noção mais exata, né, ao final do primeiro turno. E também dentro dos jogos aqui em Santa Maria. Os resultados de Santa Maria vão ser preponderantes também dentro desse quadro apresentado pelo Quintana da classificação. Então, temos mais 5 jogos, né? Isso na primeira fase. Para cada equipe aí. E a expectativa, né, de uma reabilitação, de uma melhora, de mais tranquilidade com a dupla regional jogando no seu estádio. Assim esperamos, tomara que livre e o quanto antes possam atuar em casa. Apenas recapitulando para o torcedor que, de repente, porventura, não conseguiu acompanhar a dupla regional ainda na divisão de acesso, são 2 partidas para cada equipe. Na estreia, o Inter de Santa Maria perdeu por 1-0 para o Santa Cruz e o Rio Grandense foi derrotado por 4-1 pelo Avenida, correto? Exatamente. Né?
E na mais recente rodada, após alguns jogos transferidos e tudo mais, nós tivemos Brasil de Farroupilha 1, Inter de Santa Maria 0. Esse jogo foi, ou melhor, 2-0, não foi 2-0 esse jogo? O Internacional perdeu por 1-0 para o Santa Cruz, né? Isso. Então foi 2-0 para o Brasil de Farroupilha. Para ver como até nós acabamos nos enganando com os números aqui. E o São Gabriel acabou vencendo a equipe do Rio Grandense por 3-0. O Internacional não marcou gol ainda. É. Né? 2 jogos na competição. São e o Rio Grandense saiu na frente, inclusive, contra o São Gabriel. Né? Contra o Avenida. O Avenida, isso, perdão, em Santa Cruz, na partida que foi goleado. Teve também, um jogador expulso. Também estádio dos Eucaliptos, o nome, né? Saiu na frente 1-0 e acabou recebendo a virada. Só para em termos de números, São Gabriel lidera o grupo com 6 pontos. O Brasil de Farroupilha é o segundo colocado, também nos critérios está na segunda colocação, mas também tem 6 pontos. Pelotas vem na sequência com 4. Depois os times de Santa Cruz, Avenida e Santa Cruz com 3, ou seja, as 2 vitórias em cima da dupla Rio-Nau. Em Santa Cruz. Guarani 1 ponto e depois Internacional e Rio Grandense, o Internacional com saldo -3, Rio Grandense com saldo -6. Aí depois, a hora que vocês quiserem, a gente tem também a outra chave. Né? Já vi muita festa lá de torcedor grená, né, do Caxias, feliz da vida. Vamos combinar, né, gente? Além da obrigação, é a primeira fase. Primeira fase, o que vai definir é a quarta fase. A terceira fase é o quadrangular. Sim. Caxias não faz mais do que a obrigação de chegar vivo na quarta fase. Não adianta ganhar todos os jogos da primeira e segunda fase lá no quadrangular tropeçar. É verdade. Então a chapa vai esquentar mesmo no quadrangular. Mas era de se esperar já que a equipe do Beto Campos pudesse ter esses resultados que está tendo. É não é favorito. surpresa. É o que mas vai disputar a Série D, né? hein? Sim. O Caxias vai disputar a Série D e essa competição parece que vai começar em meio à divisão de acesso. É isso que é ruim. Isso que não é muito ruim. Aliás, isso que não é muito bom para o Caxias. Né? O ônus de ter sido rebaixado. Né? Não me parece nenhuma surpresa, por exemplo, São Gabriel com 6 pontos, parece para vocês? Isso, não me parece. Pra mim, Brasil de Farroupilha também não me parece. O adversário do Caxias. Para mim, a surpresa, por enquanto, é o Guarani, né, que começou o trabalho um pouco atrasado. Este ano está na 6ª posição com 1 ponto, comparando com o trabalho do ano passado. Mas mudou a comissão técnica. Muita mudança. Mudou a estrutura do time. Investimento também menor. Sim. Mas o Guarani foi a Pelotas e empatou com Pelotas. Sim. Né? Exato. Agora, eu acho que de todas as surpresas, talvez a mais significativa seja o União Frederiquense, né? Ele é o vice-lanterna do outro grupo, com apenas 2 pontos. Ele é o 7º colocado e está à frente do Marau somente. Ele é o vice-lanterna. 2 pontos, 2 dois pontos. empates e uma derrota. Hoje ele estaria brigando, exato. Hoje ele estaria brigando com o Internacional, porque caem os 2 lanternas de cada grupo e com o Internacional. Com aquela frase, se o campeonato terminasse hoje. A gente prometeu que eu não ia fazer isso, né? Mas é a situação que chama a atenção. A União Frederiquense sempre montou bons elencos, né? Principalmente na divisão de acesso. É claro que subiu num ano, no outro foi rebaixado para a Série A, mas sempre montou bons elencos, né? O time lá da Frederico Westphalen. Pelo menos nessa largada aí vai surpreendendo de forma negativa a equipe de Frederico Westphalen. Vamos fazer o intervalo? O senhor manda. Em seguidinho a gente faz o intervalo, a gente vai voltar a falar de futebol aqui no Central do Esporte. Tem Copa Libertadores, tem Liga Sul Minas Rio, tem também eliminatórias da Copa do Mundo. A gente vai seguir falando de divisão de acesso? Podemos também, podemos. Não, estamos tranquilo. Quer dar algum Não, destaque? seria só para encerrar do outro grupo que a gente deu a classificação. Por favor. Antes do intervalo, então. Isso, até para da minha parte encerrada da parte da cola aqui da divisão de acesso. Depois tem a cola dos demais assuntos aqui. Mas o Caxias então lidera o outro grupo com 9 pontos. Vem o Tupi em segundo com 5. São Luís é o terceiro com 4 pontos. O Panambi vem na sequência com 3. Depois Santo Ângelo, e aí vem uma sequência, muito equilíbrio também. Santo Ângelo, Bento Gonçalves e União Frederiquense com 2 pontos na sequência. E o Esportivo do Batico. E o Lanterna Amaral com 1 ponto. Beleza. 1 minutinho de intervalo e a gente já volta com o Central do Esporte aqui pela TV Univre. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte.
transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026 9167. Junte-se a nós. Central do Esporte de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, hoje com José Quintana Júnior e também com o professor Gilson Piber, já titulares do programa, participando desta edição. Já falamos da divisão de acesso, vamos um pouquinho para os outros esportes agora, começando com a motovelocidade. Nós tivemos uma boa surpresa no fim de semana, hein? O Rafael Bertagnoli voltando às pistas, não conseguindo lá o primeiro lugar, onde de certa forma a gente se acostumou em algumas temporadas a ver o Rafael Bertagnoli, né, ocupando o primeiro lugar do pódio, mas terceiro lugar, enfim, chegou legal, conseguiu pegar um pódio, terceiro lugar na primeira etapa do campeonato estadual, que foi disputado em Santa Cruz do Sul, acelerando e acelerando muito o Rafael Bertagnoli. Legal isso, né? Bertagnoli que luta dentro e fora das pistas, né? Fora para conseguir uma moto, para conseguir um motor, para conseguir patrocinador, e dentro, lógico, é os melhores resultados. A gente está acostumado, como tu falou, né, a ver ele no primeiro lugar, mas é um bom resultado, uma pista que ele se sente à vontade, uma pista que ele já falou que é a casa dele, uma vez que não tem pista de moto velocidade em Santa Maria, então Santa Cruz acaba sendo a casa do piloto, mas com certeza é uma arrancada para voos maiores. Ele almeja ainda disputar o Nacional esse ano e com certeza o Bertagnoli é o tipo do piloto que ele não entra para participar de uma temporada. Ou ele entra para realmente ganhar, disputar o título, ou ele não vai disputar, ou não iria participar, vamos dizer assim. O importante é pontuar, né? Na largada, pontuando, somando esses pontinhos aí, vai ganhando confiança também e vai retomando aquela trajetória dele. Não faz muito tempo ele também sofreu um acidente, ficou um tempo parado. E aliás, que com acidente. essas competições ele vai ganhando espaço, enfim, e também acho que vai facilitando a sua busca de apoio, de patrocínio. A próxima... A imagem é impressionante, quem puder procurar na internet. A gente faz campanha no nosso canal do YouTube, Unifra Online, mas esse acidente, ele cai no chão na curva do S do Senna Interlagos, ele cai no chão, já desmaia e desliza um bom trecho até a proteção que eles fazem no muro, uma proteção de pneus, ele vai até a proteção, deslizando, assim, é muito forte a imagem. Ele cai e desmaia. Todo e qualquer acidente, aliás, na moto velocidade não é nada legal de ver. Eu até lembro porque no fim de semana teve a primeira etapa do Campeonato Mundial, aconteceu no Catar, né? E teve um piloto que agora não vou pedir desculpa para o telespectador, para vocês também, não lembro, mas era um piloto italiano, acabou caindo também e estava nas primeiras posições ali, com o Valentino Rossi na cola dele ali, ele tentando já a primeira ou a segunda posição e acabou errando sozinho numa curva. É um esporte assim que qualquer detalhezinho, qualquer desequilíbrio a moto cai, e ele também rolou por vários metros, assim, chamou muita atenção até na hora. Não precisou o Valentino Rossi dessa vez, não? Não precisou. Dá um empurrãozinho. Não precisou. O Valentino Rossi, inclusive, não venceu a corrida. Foi um outro piloto que acabou vencendo a corrida, que também eu peço desculpa para o telespectador, não lembro o nome dele agora. Não foi da dupla de espanhóis, o Rafa Marques? Não, foi um outro piloto ainda. Agora não vou recordar o nome. Mas o que mais me chamou a atenção de tudo, além do acidente... O Rafa Marques era o além do acidente, foi um novo sistema que a Federação de Motociclismo, enfim, lá, que dirige, né, o campeonato tem, e que nem a Fórmula 1 tem. E o que é? É a distância em tempo real de uma moto para outra em metros. Eles conseguiram, por meio de um programa de computador, acredito, na transmissão, as emissoras têm, a partir da geradora de imagens, o tempo, claro, cronometrado entre uma moto e outra, mas esse tempo ele não é, digamos assim, instantâneo, ele é medido de trechos em trechos. Agora, a diferença em metros de uma moto para outra é impressionante. E há situações, por exemplo, em curvas, em que a distância entre uma moto e outra beira a 40, 50 centímetros.
Então vejamos a precisão com que esse novo sistema consegue medir uma moto da outra, a distância, mas também trazer para o público exatamente a diferença entre uma moto e outra, a velocidade e tudo mais. Menos de 1 metro, onde, claro, que fatalmente qualquer toque ou qualquer deslize do piloto, daqui a pouco um acidente muito mais grave acaba acontecendo. Acho que a Fórmula 1 vai ter trabalho, ou melhor, vai ter que correr em busca dessa tecnologia aí também, porque senão, nesse sentido, vai ficar para trás. Mas isso não é tão difícil de fazer. Esse é um sistema de georreferenciamento, onde tu coloca pontos na pista e com certeza existe uma microchipagem dentro do veículo, no caso a moto, e onde essa referência, toda vez que passa por aquele ponto, ela emite um sinal. É mais ou menos assim, para explicar de uma forma rápida e sucinta, como se fosse um GPS. Mas ela marca os vários pontos da pista e como tu tem uma referência, no caso, tua moto, no caso da moto velocidade, vai ter a referência através de algum chip, ele vai mandar a informação dizendo em que ponto da pista ele se encontra. Como a outra moto também tem o mesmo sistema, ela dá exatamente a distância entre os 2 pontos. Mais ou menos funciona assim. Não sei se a minha explicação foi clara, mas é um sistema. Que seja por aí. Mas é um sistema que não é tão complexo. Não significa que seja fácil. Ele tem que ser. Tu tem que marcar o ponto de todo o ponto da pista para funcionar. Não é só em linha reta. Tem toda uma colocação de pontos na pista e onde a moto vai ser a referência, o veículo vai ser a referência. E o detalhe é esse. E também não é de trechos em trechos ou de segundos a segundos que é passado. É exatamente em tempo integral. Por exemplo, a transmissão subir ali automaticamente, né? O gráfico dando em tempo real, o tempo total ali, a distância de uma moto para outra, a velocidade chegava a 250, teve motos que chegaram a 260 km por hora, e essa diferença em que em muitos momentos numa curva, onde as motos, elas literalmente deitam, né, na curva, a diferença chegava a 40, 50 centímetros, era impressionante assim de ver aquilo. Uma coisa que chamava muito atenção e acredito que para uma transmissão de televisão é muito bacana, é muito legal. 2 observações só. Em primeiro lugar, a gente estava falando da divisão de acesso, primeiro bloco, né? Isso. Se sai ou não sai o Clássico Rio-Não, é importante a gente falar para o nosso telespectador que o programa nosso é gravado toda terça-feira. Daqui a pouco a gente vai sair do estúdio, vai estar indo o programa para a NET, para rodar no canal 15, depois para o YouTube e vai sair a decisão de onde será o Clássico, que horas vai ser o Clássico. Então, para quem nos acompanha, daqui a pouco ficar devendo essa informação, infelizmente é por uma questão de logística. Para o programa poder ir ao ar a tempo hábil, ele tem um limite de gravação. Então, a gente talvez não tenha essa informação, vá ao ar depois da informação já ter sido confirmada do horário do Clássico. Perfeito. E em relação ao Rafael Bertagnoli, só, guardadas as proporções, faz falta hoje um piloto na Fórmula 1 com o perfil dele, aquela coisa de não se conformar por estar numa equipe menor, por estar com resultado. Faz anos, o que acho que mais incomodou no Rubinho e hoje incomoda no Felipe Massa, quando for de Fórmula 1, é o conformismo deles com a situação da equipe, em ser o segundo piloto, em não brigar. Quando a gente vê o comportamento de outros pilotos, de outros países, e não aceitando isso. O Fernando Alonso, que é considerado um dos maiores pilotos da atualidade, ele tem a fama de ser um piloto intransigente. Ele não aceita certas situações, jogos de equipe, ele não aceita trabalhar com equipes que não têm futuro, ele fica 1, 2 anos, não deu resultado, ele troca. Por outro lado, os pilotos brasileiros, o Felipe Massa já numa jornada de encerramento de carreira na Fórmula 1, a gente já vê um perfil mais acomodado, parece que eles aceitam mais fácil o jogo da Fórmula 1 dos bastidores, né, professor? É que depois que você entra no circo da Fórmula 1, né, e deve ter um tempo, né, não vamos dizer que é um tempo limite, para você correr numa equipe de ponta. Né, e os pilotos brasileiros, né, pós Ayrton Senna, sempre encontraram, né, companheiros de equipe superiores, né, superiores ou mais fortes, né, sim, de bastidor, é fato. Do que eles, né? Tem a questão do patrocínio, enfim. E na própria pista também, né, apesar do esforço, na vontade, alguns deixaram a desejar. E nesse aspecto, né, a Europa ela é mais articulada, né, na questão que envolve FIA, patrocinadores, Associação dos Pilotos, e nós estamos aí bem distantes hoje da conquista, principalmente na Fórmula 1, né, do título de pilotos. Próxima etapa que o Rafael Bertagnoli participa no Estadual de Motovelocidade, 16 e 17 de abril, em Guaporé.
mas ele já está aí batalhando para, quem sabe, conseguir uma vaga também no Campeonato Brasileiro, como você falava, Quintana, justamente dessa história de não se conformar com algumas situações e correr atrás, correr em busca daquilo que ele pode conseguir para o próximo campeonato, enfim, para uma próxima disputa. O telespectador pensar de onde é que o Quintana tirou esse gancho, né? Eu digo pela postura dele, né? A postura dele de sempre querer mais, de sempre querer a vitória, de não aceitar algumas limitações, de brigar. Uma característica que o Ayrton Senna tinha, que essa semana faria aniversário, 56 anos de vida, no dia 21 de março, a característica que o Senna tinha crucial era nunca se acomodar com os resultados. O Senna, quando ele era pole, ele dava uma última volta para baixar mais o tempo. Quando ele corria, ele era o líder, inclusive algumas vezes ele teve problemas por isso, perdeu corridas por isso, de tentar fazer uma volta mais rápida, de tentar baixar o próprio tempo, ou seja, superar o seu próprio limite e perder uma corrida. E essa gana, essa vontade de vencer faz tempo que eu não vejo. Tanto o Massa quanto o Rubens Barrichello são ótimos pilotos, mas eles parece que falta aquele algo a mais, aquele brilho nos olhos, aquela vontade de vencer acima de qualquer coisa, que é isso que faz o automobilismo. Isso vem da personalidade, né? Exato. De cada piloto, né? Vamos para o futebol americano agora? Vamos. Santa Maria Soldiers vai jogar no próximo dia 3 de abril contra o Bento Gonçalves, jogo que já vai marcar a segunda partida do Santa Maria Soldiers, mas um fato inusitado envolveu a equipe de Santa Maria na estreia, no último fim de semana, porque o Santa Maria Soldiers jogou em Venâncio Aires, enfrentando o Bulldogs, né? Mas parece que o pessoal aí, por esse nome Bulldogs, né? Lembra aquela raça de cachorro Foi e a tal. primeira ou segunda partida? Segunda. Acho que foi a segunda partida, professor. A primeira Peço perdão. A primeira foi disputada no estádio Presidente Exatamente, Vargas, né? exatamente. Vai disputar a terceira partida, então, no dia 3 de abril, em Bento Gonçalves. Nessa segunda partida, o Bulldogs não foi tão brabinho, aliás, foi bem mansinho, né? Me diz o resultado, se é aquilo que eu vi no placar. Pois é, 101-0. Não vou chamar de eletrônico, né? Porque não era, né? Mas acho que 101-0. É o maior placar da história do Campeonato Gaúcho. Ou seja, é a maior diferença de uma equipe para outra no Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, que não é um campeonato tão recente assim. Mas o né? Bulldogs estava mansinho. Olha, muito manso. Estava Acho que mansinho. ficou dentro da casinha e bem amarrado, né? 101-0. parece placar de basquete, né? E na estreia, a equipe de Santa Maria já havia vencido o Ijuí Drones Em Santa por Maria. 35-7, esse jogo que foi no Presidente Vargas, que levou um grande público, né? Teve grande repercussão em Santa Maria. Agora, 101-0 não é para qualquer time, hein? No futebol americano não precisa PPCI? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Vamos voltar a falar de futebol, só que agora a gente fala de futebol e fala das eliminatórias da Copa. Eu acho que aqui vai dar muito pano para manga, muita tese. Mestre Jonas está de volta. O Jonas está de volta à seleção brasileira. Justo, né? Se futebol é momento, ele é o artilheiro europeu. Claro que se fala muito na questão da força do futebol português, né? Por ser um campeonato mais fraco. Mas ele é atual artilheiro da Europa. Se futebol é o momento, justifica. Mas o Benfica tá vivo está na quarta final da Champions League, é na verdade. Liga dos O Campeões. Benfica, né? que é o time do Jonas. O Brasil enfrenta o Uruguai, sexta-feira que vem. E tem a volta do Luizito Soares, depois né? da suspensão na Copa do Mundo. Exatamente. Aliás, retorna para o Brasil, né? Aqui foi punido, aqui volta. O amigo do Neymar vem contra. Vem contra. E o Brasil, então, joga contra o Uruguai na sexta-feira. E depois, na terça, 9h45, contra o Paraguai. Esse jogo daí lá no Defensores del Chaco, em Assunção. Temos a tabela para falar? Vamos dar uma olhadinha na tabela. O Robson Brilhante está colocando na tela pra gente, o pessoal de casa também. Olha o Equador, hein? 100%. Será que é por conta um pouquinho do Bolanes aí também ou não? Olha, se é uma má notícia para eles, né? Vai desfalcar nas próximas duas O Uruguai é o rodadas. segundo colocado, adversário do Brasil na sexta-feira com 9 pontos, né? 75% de aproveitamento. O Brasil terceiro com 7. Vale a Vice-liderança esse jogo, hein? Na Arena Pernambuco. E é um jogo, se o Brasil bobear, o Brasil corre seríssimos riscos. Porque eles vêm com a dupla titular, Cavani e Soares. Paraguai com 7 é o quarto, Chile é o quinto com 7, fecha a lista aí de classificação. Lembrando que o Chile, na quinta posição, ainda teria que jogar uma partida extra, né? 2 jogos extras, na verdade, para decidir essa quinta vaga. A Argentina em sexto com 5º, a Colômbia em sétimo com 4 e a Bolívia em oitavo com 3 pontos.
Alguém tem dúvida de que a Bolívia está fora da Copa do Mundo de 2018? Desculpe. Não, isso faz parte, professor. É. Alguém tem dúvida de que a Bolívia está fora da Copa do Mundo de 2018? Ainda tem o Peru e a Venezuela, né? Bolívia, Peru e Venezuela, né? Agora, que campanha da Colômbia, hein? É uma campanha bem abaixo do esperado. O Atlético Nacional de Medellín faz a melhor campanha na Libertadores da América. A Colômbia surpreende principalmente pelo retrospecto dela na Copa do Mundo, mas o motivo da tabela, Gereta, da gente discutir as eliminatórias, a gente provavelmente esteja diante do momento histórico e a gente tem que abrir muito bem os olhos, porque esqueçamos a política, a crise nós não estamos falando de dentro de campo mesmo. O Brasil, pela primeira vez, corre seríssimos riscos de não ir para a Copa. Aí alguém vai dizer, em 93 o Brasil também correu o risco e se classificou na última rodada, com os 2 gols do Romário, no Maracanã contra o Uruguai. Mas dessa vez a situação, olha quem está em 6º e 7º. Argentina e Colômbia. Tu tem alguma dúvida que a Argentina e a Colômbia podem render muito mais do que estão rendendo? E que de fato jogam mais futebol do que estão jogando? São os primeiros times fora da zona de classificação. Mas eu tiro o Paraguai dali. Eu ia falar, eu acho que o Paraguai vai ser um cavalo paraguai, literalmente, não sei se aguenta até o final. Eu acho que tem 6 seleções para 5 vagas. Mas o Chile, né? O Chile, a Argentina e a Colômbia, com certeza vão render mais do que Mas o Paraguai isso. nunca deu espetáculo. Com exceção daquela seleção que a gente assistiu. Nas últimas eliminatórias, o Paraguai foi mal, né? Exato, só que o Paraguai ele tem aquele futebol, digamos assim, mediano, mas demonstra uma certa regularidade. Quem surpreende é lógico que é o Equador. Ninguém esperava o Equador disparando assim. E deu uma disparada boa, na hein? liderança. Mas o Ramon Dias é o argentino técnico do Paraguai. Nessa rodada, por exemplo, tem o Equador e o Paraguai, que se enfrentam. O Equador joga em casa. Equador joga em casa. Chile e Argentina, no Chile. Deus. Ou seja, é um jogo que pode afundar ainda mais os argentinos ou dar sobrevida. Bolívia e Colômbia, um jogo onde os colombianos na altitude, mas onde os colombianos vão ter que decidir se eles vão brigar de fato pela vaga ou não. E ainda tem o jogo dos lanternas, Peru e Venezuela, que nem aparecem na tabela. Você falava da Argentina, né? Eu estava fazendo um cálculo aqui. Imaginemos o Brasil vencendo o Uruguai indo a 10 pontos, o Paraguai vencendo o Equador, é isso, né? Paraguai e Equador é a rodada? Paraguai enfrenta o Equador. Paraguai indo a 10, mesmo jogando fora de casa, e o Chile vencendo a Argentina. A Argentina ficaria com 5 pontos, a equipe mais próxima seria o Uruguai com 9, porque o Uruguai perderia para o Brasil. A Argentina ficaria 4 pontos do Uruguai numa situação hipotética, assim, E falando, o Chile né? não tem mais o Jorge Sampaoli, né? É fato. Mas o Gereta, tu vê que ele sempre pensa sobre o prisma mais positivo, né? Mas, e eu digo, e se o Brasil perde para o Uruguai em casa? Se o Brasil perde, o Brasil fica com 7, o Uruguai vai a 12, complica bastante as primeiras colocações já para o Brasil. Quantos times podem... A Argentina pode passar o Brasil, a Pode. Colômbia pode encostar no Brasil, o Chile pode ultrapassar o Brasil. É uma situação que, como são 2 rodadas, se o Brasil não vence o Uruguai, vai pegar o Paraguai fora de casa, né? Nessas 2 rodadas o Brasil pode se complicar. E eu vou ser bem franco e honesto contigo. Eu não acredito na vitória do Brasil contra o Uruguai. Não acredito na vitória do Brasil contra o Uruguai. Hoje, bola, o Uruguai está jogando mais que o Brasil. E é um time que se conhece mais, basicamente é o time da Copa do Mundo. Não tem mais o Forlan, já está, digamos, no fim de carreira no Peñarol. O Lugano está naquela fase também já de decadência, foi capitão por anos da seleção uruguaia. O desfalque do Uruguai para o jogo contra o Brasil é o zagueiro Godin. Nesse ponto, que é um desfalque interessante. É o Godin que na defesa é um leão e na frente faz gol também, É matador. Eu acredito que o Brasil vai encontrar dificuldade, sim, para enfrentar o Uruguai, mas daí que então daqui a pouco, não sei, eu tenho a impressão de que o Brasil consegue. Não com facilidade, mas consegue. Sabe por que vencer eu o Uruguai. acho difícil? Eu vou te dizer por quê. Me dá a escalação da seleção brasileira hoje. Não sei te dizer. Talvez eu possa começar pelo goleiro, que vai ser o Alisson, mas daqui a pouco não pode. Daqui a pouco até pode não ser, pode ser o Marcelo Groy, vai saber. Por um momento, o justo é o Né? Alisson. Mas tu entende que O Alisson e o Neymar dá para começar assim, porque é óbvio que o Neymar foi convocado, deve jogar. Né? Exato. Ele não vai colocar o Jonas de saída, o Dunga. Exato. E aí tu tem o Williams, tu tem o Oscar, tu tem o Douglas Costa, tu tem várias opções interessantes do meio para frente. Mas não dá para afirmar que Mas serão titulares. Não dá para afirmar quem são os titulares. O Renato Augusto, se fala na titularidade dele, o ex-Corinthians, que está jogando futebol chinês. Tu entende, assim, ó, eu não consigo ver hoje, como o Brasil ainda não tem um time formatado, embora tenha boas opções, e o Uruguai tem um time formatado e vem com o Suárez e o Cavani no ataque,
E eu acho que o Uruguai é perigosíssimo. O Uruguai vai jogar estilo uruguaio bem fechadinho, mas a questão aí reflete na Libertadores, que é o assunto que a gente vai abordar no próximo bloco. O Sr. Gilson Piber é uma pessoa apaixonada por futebol, o Gereta também. Acredito que é o esporte que a gente mais acompanha hoje. É ou não é diferente tu assistir um futebol, um time uruguaio se apresentando, um time argentino se apresentando, um time colombiano se apresentando em termos táticos do que em relação ao time brasileiro? Há uma diferença, né? E essas escolas, elas trabalham, priorizam essa questão tática, né? E é por isso que eu acredito que o Uruguai possa Surpreenda o Brasil. Agora, possa vencer o Brasil. Agora os brasileiros também, a maioria joga no exterior, né? Joga na Europa. Então eles também estão vivenciando essa questão aí tática, né? O Douglas Costa é uma figura de destaque hoje no Bayern de Munique, né? O Renato Augusto foi para a China. Como é que será que foi esse período de adaptação lá? Né? Como é que ele vai voltar fisicamente? Né? Então, tem também esse outro lado aí. O Dunga, quando ele exerce aquele poder de teimosia dele, ele é criticado. Ele já não é bem visto, bem querido, né, pela mídia brasileira. E de vez em quando ele colabora, ele não se ajuda também. Mas fica a expectativa de qual seleção ele vai colocar em campo, né? Acho que vai manter uma base. Agora o Brasil não pode perder para o Uruguai. Se perder para o Uruguai em casa, né, vai ter que buscar vitória fora e fora. Aí lá no Paraguai, aí sim, ainda. aí lá no Paraguai eu acho que a coisa complica bastante. Eu tenho a impressão de que o jogo mais difícil para o Brasil desses dois vai ser, acho que lá no Paraguai, contra o Paraguai, no Defensores del Chaco, na capital paraguaia. Lá sempre é difícil de jogar, sempre é. E ainda mais se daqui a pouco o Paraguai acabar conseguindo uma vitória na rodada de sexta-feira. Agora, taxar daqui a pouco de que o Uruguai vai vencer a seleção brasileira, eu não acredito. Eu acho que tem condições, claro, o jogo não está jogado, né? Mas acho que o Brasil tem condições também de passar pelo Uruguai. Eu não sou secador, né? Não sou secador. Agora, cada vez que o Brasil tropeça, né, nas eliminatórias, vem à minha cabeça a ideia de que o Tite vai ser chamado. Ah, mas não vou largar o Corinthians. Não precisa largar o Corinthians. Salva a seleção. Tô vendo isso, pode ser um exercício de neurose minha. E era a vez dele antes do Dunga. Então, nada justifica o Dunga na seleção novamente. O Quintana pegou muito bem esses dois jogos aí. Um tropeço contra o Uruguai, contra o Paraguai, deixa o Brasil numa situação muito complicada e o Dunga a perigo, né? Porque ele não goza, né, do prestígio da mídia. Em alguns momentos ele contribui para isso. Né? Não estou secando o Dunga. Né? Mas eu não seco o Dunga, mas eu vou ser bem franco também. Também não torço a favor. Porque assim, futebol é momento, tanto os jogadores quanto a comissão técnica. O que o Dunga fez até hoje para justificar a estadia dele na seleção brasileira como treinador? Nada apaga a história dele como jogador. Ele foi técnico da seleção na Copa de 2010. Foi eliminado, ok, é do jogo. Mas depois, quais trabalhos ele fez? Ele fez no Internacional, não foi bem no Internacional, foi demitido do clube de formação dele. E depois ele volta para a seleção brasileira. O Tite vem fazendo novamente um bom trabalho com o Corinthians, que foi desmanchado no início do ano. Uma reformulação. Uma reformulação nas peças principais do elenco do time. E ele manteve a forma de jogar. Faz algum tempo que o Tite vem conseguindo realizar bons trabalhos. Foi campeão mundial pelo Corinthians, campeão brasileiro pelo Corinthians 2 vezes. Mas é que a questão... E o Muricy Ramalho nessa história toda, hein? E eu acho que o Tite, nesse momento, ele vem um momento melhor. Mas também... O Muricy também está no caminho. Marcelo de Oliveira? Não. Eu ia dizer... Depois dessa queda do Palmeiras, aí ele vai ter que refazer o caminho dele. Porque ele teve um bom tempo para trabalhar e não conseguiu dar consistência tática. Às vezes tu dá um padrão de jogo para um time e um exemplo claro é o Grêmio do Roger agora. O time tem claramente uma consistência tática. O que falta são peças de velocidade no meio, que é o que torna o Grêmio extremamente lento nessa questão de transição, aproximação ao ataque e recomposição da defesa. Mas o padrão tático ele existe.
No caso do Marcelo Oliveira do Palmeiras, o Palmeiras está um time bem bagunçado. Por isso que trouxeram o Cuca, que foi campeão pelo Atlético Mineiro como treinador. Vamos falar do Atlético, vamos falar do Grêmio logo depois do intervalo, pode ser? Vamos fazer um minutinho de intervalo agora, porque o pessoal da produção lá, o Robson Brilhante também, diretor de imagem, já está me chamando a atenção no tempo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, 1 minuto e já voltamos. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. De volta com o Central do Esporte, aqui pelo canal 15 da NET e também pelo Unifra Online, nosso canal no YouTube. Muito obrigado por você que nos acompanha também pela internet. Falando agora com os convidados de hoje aqui, José Quintana Júnior, o professor Gilson Piber, que são, na verdade, titulares do programa. Falando de Libertadores, falando também de Primeira Liga. Começamos com a Libertadores. Eu faço uma aposta aqui meio receosa, mas faço. Acho que o São Paulo, dos clubes brasileiros, é o time que não passa para a segunda fase da Libertadores. E quem está pedindo também para ficar fora é o Palmeiras. Eu ia dizer isso agora. O Palmeiras, o risco é maior do que o São Paulo. O Palmeiras não ganha do Rosário Central lá na Argentina. Olha a situação delicada do Palmeiras. E olha como a situação do São Paulo, na teoria, é mais tranquila. O Palmeiras só tem mais 2 jogos. Um é contra o Rosário Central, na Argentina. Perdeu esse jogo, acabou. Não, até um empate. A situação nacional do Uruguai tem 8 pontos. O Rosário Central tem 7 e o Palmeiras tem 4. Isso pelo grupo 2. E o último colocado é o River do Uruguai. Restam 2 rodadas, né? Restam 2. O jogo do Palmeiras é contra o Rosário Central na Argentina. Um empate mantém a distância de 3 pontos, correto? O Nacional do Uruguai dificilmente vai ter algum problema contra o River do Uruguai, mas o empate já o classifica, porque o Palmeiras não alcança mais. E na última rodada, o Palmeiras enfrenta o River do Uruguai e o Rosário Central por um empate contra o Nacional do Uruguai. Então, realmente, até mesmo, corretíssimo, até mesmo o empate do Palmeiras o elimina. A situação do São Paulo é a seguinte, o São Paulo ele é o terceiro colocado com 2 pontos, o líder é o The Strongers com 7 e o segundo colocado é o River Plate com 5. Porém, o São Paulo enfrenta o Trujillianos, como é que é? Trujillianos, da Venezuela. Em casa? Em casa. Mas vai a 5. E pega o River em casa, na sequência. Mas jogando a bolinha que está jogando o São Paulo, não ganha do River em casa. E o River vai a La Paz, né? Não ganha do River Plate. Vai enfrentar o The Strongers. São Paulo está levando laço até no Campeonato Paulista. Perdão, o River enfrenta o The Strongers na Argentina. E o São Paulo que vai a Bolívia na última rodada. Mas, que o São Paulo perdeu para o The Strongest em São Paulo. O São Paulo, o que ocorre é que o São Paulo pode fazer 8 pontos nessas próximas 2 rodadas e o River vai enfrentar o The Strongers na Argentina. Mas a situação do São Paulo, digamos que o São Paulo ainda depende de si, o Palmeiras já não mais. Só de si, mesmo que vença o Rosário Central, tem que ganhar as 2 próximas rodadas. O Atlético Mineiro está classificado, né? O Atlético Mineiro é o único brasileiro que está classificado. É o melhor time, eu acho, do Brasil na Libertadores. Concordo. Não só em números, mas a bola. Taticamente. Diego Aguirre.
Exato, que saiu daqui escorraçado. Foi Né? mandado embora Diego Aguirre por causa do rodízio. Grupo 5, já 5 rodadas disputadas. O Atlético Mineiro está com 10 pontos. O Independente Del Valle, próximo adversário do Galo, fora de casa, 7. E o Colo-Colo, 5 pontos na terceira posição. Ou seja, mesmo que tenha um tropeço fora de casa contra o Independente Del Valle, o Colo-Colo não ultrapassa o Atlético. O Atlético, na última rodada, pega o lanterna do grupo. Então, o Atlético já está classificado. A situação do Corinthians, ela é interessante, viu? O Corinthians está no grupo 8 e por mais eles que... Por isso que eu confundi o último colocado, que é o Metalist. Metalist não. Agora me fugiu o nome do grupo. O Cobressal. Cobressal. Metalist é da... Poxa. O Cobressal perdeu todas. O Cobressal tem 0 pontos. E aí por isso que o quanto faz mal, às vezes tem um pobre coitado na chave, né? Por quê? O Corinthians tem 9 pontos. Perdeu só um jogo e venceu 3. Só que na cola dele é o Santa Fé e o Cerro Porteño também com 7. E o Corinthians vai agora à Colômbia jogar contra o Independente Santa Fé. Então, um tropeço do Corinthians fora de casa pode ser ultrapassado pelos dois. Mas joga as duas em casa. Mas na última partida pega o Cobressal em casa. Então, tem essa situação também. Mas é uma situação interessante porque faz boa campanha. 3 vitórias, 1 derrota apenas e corre sério risco. E no grupo 6, o grupo chamado Grupo da Morte, aí é uma situação que é difícil bater o martelo agora. Toluca lidera com 7 pontos. O Grêmio... Toluca que estava fora da disputa, né, gente? O Grêmio tem 5 pontos. São Lourenço 3 e LDU 3. A próxima rodada pode embolar ainda mais a situação. Uma vez que a LDU enfrenta o Grêmio, o São Lourenço joga contra o Toluca no México. O Grêmio enfrenta a LDU fora de casa. Antes disso, ainda tem o jogo do Toluca com a LDU, né? Isso, Dia isso. 6 de abril, eu acho, se não estou enganado. Tem uma rodada atrasada. Exato. Em México. Esse jogo é no México, Em México. Que tudo leva a crer que o Toluca vai a 10 pontos e aí praticamente se classifica. Mas detalhe, tudo leva a crer. O problema é se a LDU vencer essa partida, aí sim, aí, E o Grêmio aí a anda coisa está embolada. jogando uma bolinha. É uma situação assim, ó, sendo bem honesto com vocês. O Grêmio achou o empate contra o São Lourenço. O Grêmio, além de ter achado... o Grêmio achou um empate contra o São Lourenço e vai ter que ganhar da LDU fora. Se não ganhar da LDU fora, vai depender... Cria uma situação muito perigosa, né? Mesmo tendo o Toluca na última partida. É que tudo depende desse jogo, como tu disseste agora. O Toluca agora. vem tranquilo, já vem com o primeiro lugar garantido. Porque se a LDU vencer, o Toluca, se chega a acontecer isso, acabou. O Grêmio está fora. A LDU joga por um empate contra o Grêmio fora de casa, o Toluca joga contra o River também no México. Tu entende que é uma situação, o Grêmio vai ter que ganhar da LDU fora de casa. Não existe outro resultado. Por mais o empate... Eu acho que ainda o empate serve. Se o Toluca venceu a LDU. Sim, sim. Se o Toluca vencer a LDU, o empate serve. Porque daí o Grêmio depende só das suas forças, ganhando o Toluca em casa se classifica. Também contando... Mas o Toluca ganhou da LDU no Equador. Mas contando também com o tropeço do São Lourenço para o Toluca fora. Porque vai ter essa outra partida no México. O São Lourenço joga melhor fora de casa do que em casa. Né? O Grêmio conseguiu se complicar, né? O Grêmio conseguiu, ao não vencer o São Lourenço em casa. O que mais pesa não é a derrota para o Toluca naquele primeiro jogo. Mas era para ter perdido os 2 jogos para o São Lourenço. E aí já estaria eliminado. Seria o primeiro brasileiro eliminado. Ganhou 2 pontos de bandeja. Primeira Liga nós temos nessa quarta-feira semifinais já. Inter e Fluminense, ou melhor, Fluminense e Inter em Brasília. Só para nós bater o martelo, vamos saber que não é semana que vem Libertadores, mas dos brasileiros, só o São Paulo, tu acha? Só o São Paulo, eu acredito que o Palmeiras também possa estar bem complicado, mas o São Paulo é quase certo. Os dois ficam fora. Os dois, o Grêmio classifica? O Grêmio classifica. É bom, porque depois a gente faz, né, as projeções dentro das projeções. Tá mal é o Boca também, né? O Boca corre sério, é o grupo do Racing e do Bolívar, né? Eu acredito... Concordo com vocês quanto ao time de São Paulo, mas quanto ao Grêmio, eu não sei. Não tem tanto otimismo assim. O fantasma já está assombrando o Argel Fux. Não cravo. Aliás, Beira-Rio. É verdade. Já se fala no Marcelo Oliveira. Dizem que gritam lá, não vai ter golpe e fica Argel lá em Porto Alegre. Pobre do Argel. Fluminense Internacional nessa quarta, 7h15 da noite, estádio Mané Garrincha. A gente tem também Flamengo e Atlético Paranaense, a outra semifinal. Teremos amigos lá no Mané Garrincha, né? Teríamos amigos, com certeza, torcendo para a equipe gaúcha, para a equipe colorada. Os jornalistas Marlon Heira, bem provável, e também o Thiago Medeiros. Thiago Medeiros deve estar por lá para torcer para Inter e Fluminense. Agora, é difícil a gente prever uma final aqui, né? Embora talvez o Mané Garrincha seja mais pró-Fluminense e Juiz de Fora, onde Flamengo e Atlético vão jogar, seja mais pró-Flamengo,
que a gente pode, a partir daí, tecer alguma ideia de Tá, e favoritismo. quem é que tem vantagem? Mas não há vantagem nenhuma. Quem passar adiante, passa e... Não, mas empate, prorrogação? Eu acredito que sim. Eu não cheguei a dar uma olhada no regulamento. Mas Flamengo e Atlético Paranaense em Juiz de Fora, eu acho que o Flamengo tem uma chance um pouquinho maior. Porque já jogou outras A vezes, princípio, né? empate é pênalti. A princípio é isso. Olha, eu acredito assim, ó, em termos de bola, neste momento, está mais próximo de um Fla-Flu ou Flamengo e Inter. Porque o Atlético Paranaense, de fato, não faz uma boa temporada. Não que o Flamengo também... Poder técnico, né? Exato. O Paulo Autuori, né? Não que o Flamengo venha fazendo uma temporada espetacular, mas acredito que possa ser um Fla-Flu ou Flamengo e Internacional. Ficou bem de óculos, né? Ficou bem o Quintana de óculos. Só falta o Fla-Flu ou Flamengo Internacional. Flamengo Internacional. Não creio no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, que perdeu, né? Agora, a não ser que os times do Rio, por uma questão de antipatia à Federação do Rio de Janeiro, por uma questão de falta de calendário, por não ter onde jogar, pelo desgaste, digam, ó, vamos lá cumprir tabela e vamos esquecer a Primeira Liga. Nesse quesito. Se pesar só time, só rendimento, só bola, acredito que essa é a Acho que esse jogo Fluminense Internacional é um grande teste para o Argel Fux. Coitadinho do Se Argel. o Inter for eliminado, a pressão sobre ele Não vai tem aumentar reforço, ainda mais. querem derrubar o Argel. Mas é verdade, a questão é a seguinte, ele está usando o que ele tem de melhor. Tá botando a gurizada para jogar. Não está preterindo ninguém, não tem aquela questão da birra, não está colocando esse ou aquele. Porque é novo, porque é menino. Agora, quem não dá é o Anderson. O Anderson não dá mais, já deu, olha, todas as chances possíveis e ninguém faz nada. O Anderson, sabe o que é o Anderson? Ele é o Kleber gladiador do Inter. É o jogador que veio para se aposentar no Beira-Rio, conseguiu convencer a diretoria. O Inter não convencido da presepada que a direção do Grêmio fez com o Kleber gladiador, um contrato longo, 500 mil por mês, um contrato milionário. O Inter foi lá e assinou com o Anderson, fez a mesma coisa. Ou seja, é a dupla Grenal rasgando dinheiro. Central do Esporte volta na próxima terça-feira. Agradecer a presença, a participação do José Quintana Júnior, também do professor Gilson Piber. Terça-feira que vem a gente está de volta aqui no canal 15 da NET. Ou, quem sabe, você pode também acessar o YouTube, né? O nosso canal no YouTube, o Nifra Online, e acompanhar o programa na íntegra logo após ter sido exibido pelo canal 15 da NET. Um grande abraço a todos, até a próxima semana. Tchau!